O dia a dia de um casal no caminho da santidade. Então, eu acho que uma pergunta relevante para nós começarmos a aula de hoje é: o que é o caminho da santidade? Né? Antes da gente falar do dia a dia de um casal no caminho da santidade, a gente primeiro tem que saber o que é o caminho da santidade. Bom, o caminho da santidade, basicamente, é trilhar uma vida de desenvolvimento de virtudes, e virtudes são características luminosas da psique humana. O que é a psique humana, Lucas? A psique humana é tudo aquilo que transcende a corporalidade, a materialidade, né? Então, tudo que transcende o nosso paradigma, o nosso aspecto físico, pertence já ao reino da psique. A psique é também a ponte de conexão com o reino do espiritual. Eles estão mesclados, espírito, psique e corpo, mas o ponto de transição, a ponte entre corpo e espírito é a psique. Quando nós falamos disso que é o que transcende o físico, o metafísico, nós podemos chamar o metafísico de psique num nível inferior. Por isso que nós podemos chamar também esse caminho de caminho da sabedoria, porque a psique ela tem uma característica inata de aprendizado. Quando nós aprendemos como acionar ou ativar ou intensificar certas luminosidades que nós possuímos, isso é uma capacidade de aprendizado que se manifesta através do saber. Eu sei como ativar, por exemplo, coragem. Eu sei como ativar amorosidade. Eu sei como ativar gentileza. Esses exemplos são luminosidades na psique, maneiras de ser que eu sei. Isso significa que o ser é a entidade que sabe, tá? Saber e ser são idênticos. Só é possível ser o que se sabe existencialmente. Sabedoria, então, é ser o algo. Saber o que o amor é ser amor. Saber o que a coragem é ser coragem. Saber o que a razão é ser racional. Não tem como eu saber algo sem ser esse algo. Então, ser ou saber, que se correlaciona com sabedoria diretamente, saber é sabedoria, precede todos os estados de fazer algo ou ter algo. Porque antes sou, em seguida, baseado no que eu sou, eu faço aquelas coisas que são naturais do meu ser fazer, seguida do meu fazer, eu obtenho resultados baseados no que eu faço, inspirados no que eu sou. Então, o ser que eu sou faz certas atitudes naturalmente, porque é da qualidade do ser, fazer aquelas atitudes que lhe é natural. As qualidades do fazer, do ser que eu sou naturalmente, obtém resultados meritórios, vantajosos ou desvantajosos, baseado nas atitudes e planos de ação que são inspiradas pelo ser que eu sou. Então, o ser precede o fazer, que precede o ter. Eu sei que essa explicação é bastante subjetiva, mas nós estamos criando uma base lógica do que é possível investigar e do que não é possível. Existem muitas investigações no mundo que são infrutíferas nas suas premissas. No momento que eu gasto tempo para tentar saber o que é algo que é impossível de eu me tornar, estou gastando tempo de vida que é escasso. Dito isso, o nosso caminho se torna muito direto, reto e estreito. O que posso me tornar, então? Essa é uma pergunta muito inteligente dentro do nosso contexto, dentro da linha investigativa que nós estamos. Posso investigar aquilo que posso me tornar. O que posso me tornar? Eu posso me tornar melhor. Posso me tornar virtuoso. Posso me tornar santo. Posso me tornar sábio. Essa linha investigativa do que é a santidade, do que é a sabedoria, é muito frutífera, porque isso é uma possibilidade real. Essa é uma possibilidade real. É improvável, mas não é impossível. Por que é improvável, Lucas, a santidade? Porque poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço da santidade. Assim como se eu chegar para vocês e falar assim, que o preço de você ser um milionário é você acordar durante décadas às 4 ou 5 horas da manhã, a maioria das pessoas vai abrir mão, porque acordar às 4 ou 5 horas da manhã é desconfortável. Agora, se eu falar que ser milionário é acordar às 4 da manhã, é ler um livro por semana, é você
você colocar os ensinamentos do livro que você leu em prática, é você colocar os ensinamentos em prática, mudando a vida das pessoas ao seu redor, é você estudar uma gama de disciplinas que tem alta aplicabilidade prática no seu cotidiano atual. Cada uma dessas demandas, somadas uma à outra, é o que demandaria para que você se tornasse uma pessoa altamente próspera e, equivalentemente, tivesse posses de o que nós chamamos de um milionário. Analogamente, nós podemos dizer que a santidade é exponencialmente mais difícil do que você se tornar um multimilionário, porque nós não estamos falando do paradigma de ter. Aqui nós estamos falando estritamente do paradigma de ser. Então a santidade é apenas um transformar do ser que é. Isso significa, então, que a danação é uma autoimposição. A danação nunca vem de Deus. A danação vem da criatura que se afasta e nega a Deus, porque ela fecha a porta para Deus. E aqui a gente pode citar Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Dá a impressão que Deus escolhe, mas na verdade é porque poucos se escolhem. Poucos são escolhidos por si mesmos a trilhar esse caminho. Deus chama a todos, mas poucos falam, eu vou trilhar esse caminho até as últimas consequências, eu vou pagar todos os preços que são necessários. Com isso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais a nossa linha investigativa, questionando sobre quando nós aceitamos esse convite, então, de trilhar o caminho da santidade ou o caminho da sabedoria. Escolha a palavra que faz mais sentido para você. Significa, então, que é garantido o desenvolvimento das virtudes da santidade após o atingimento do patriarcado e do matriarcado, porque a santidade é um estado de consciência superior à do patriarca e da matriarca. E quando você escolhe ser um patriarca ou escolhe ser uma matriarca, o matrimônio, a união de um patriarca com uma matriarca, vai ser o grande acelerador desse casal no caminho da santidade, no caminho da sabedoria. Ambos se tornarão santos e sábios, se pagarem o preço. Consequentemente, a terem passado e amadurecido no caminho do patriarca e da matriarca, e subsequentemente se tornando santos e sábios. E esse caminho vai se tornando cada vez mais equivalente, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se o aceite desse convite continuado também for continuado, porque o aceite tem que ser diário. As pessoas, elas acham que, Lucas, eu sou uma matriarca, eu sou um patriarca. Fala assim, você não entendeu ainda. São estados patriarcais, estados matriarcais, estados santificados de sabedoria. Nós entramos nesses estados e saímos. Entramos nesses estados e saímos. Quanto mais você consegue entrar e ficar, maior é o nível de maturidade, o nível de consciência que eu estudo e ensino muito, baseado na literatura do Dr. Hawkins, que trouxe toda essa obra literária para nós. Então, se esse aceite for se tornando algo natural e também continuado, todo dia eu recebo o convite do caminho da santidade e eu aceito e eu pago o preço. Aí sim, dentro desse contexto muito bem definido, se torna apenas uma questão de tempo, então até que ele seja atingido, desde que o preço seja pago. Esse preço a ser pago é um preço espiritual, é um boleto espiritual. É o sacrifício do eu pessoal, egoísta, do nosso lado menor animal. Muitas pessoas podem estar ouvindo a minha descrição desse processo psíquico e ontológico do ser espiritual e podem concluir que esses pré-requisitos parecem ser muito tristes e opressores. É isso mesmo, Lucas? Mas na verdade é o contrário. Quando eu reconheço que eu tenho esses abismos dentro de mim, essas vacuidades existenciais, só a partir desse reconhecimento que a gente pode preencher essas carências, esses vazios, essas vacuidades. Quando nós falamos de vacuidade espiritual existencial, ela vai sugar a sua vitalidade, a sua vida. Enquanto esses abismos não forem preenchidos, eles vão sugar a sua vida, vão sugar a sua vida. Enquanto você ignorar esses abismos internos que sugam a sua vida, você é um neurótico infantiloide. Isso é infantiloide.
infantilismo. Pessoas neuróticas se acham iluminadas e perfeitas. Pessoas santas, maduras e sábias sabem todas as suas sombras, todas as suas limitações, todas as suas ignorâncias, são conscientes. Eu sei até onde eu sei a partir de onde eu não sei. Eu sei até onde vai o meu conhecimento, eu sei a partir de que ponto eu não tenho conhecimento algum. Eu sei até que ponto eu tenho essa virtude desenvolvida, eu sei a partir de qual ponto essa virtude ainda não foi desenvolvida. Eu sei o nível de intensidade da minha luz, eu sei o nível de profundidade, de vacuidade dos meus abismos existenciais interiores. Isso significa que se todos esses estados são, então, estados de vacuidade existencial, para que eles sejam banidos da experiência ou da existência, na verdade, da sua pseudo-existência, porque eles não possuem existência, porque são nadas, eles devem ser preenchidos com algo que é infinitamente abundante, porque esses abismos, eles têm profundidades abismais. Eu não estou dando esse nome de maneira dramatúrgica, é porque esses abismos são extremamente profundos. Isso significa que para você preencher esses vácuos, esses estados de vacuidade abismais, você vai precisar de um elemento de preenchimento infinitamente abundante. Porque se você vai preencher um buraco, que é um saco sem fundo metafísico, você vai ter que preencher com algo que é infinitamente abundante. E é aqui que a gente vê o grande milagre acontecer. Ambos com essa predisposição de confrontar os seus abismos interiores e levar presença para esses estados de vacuidade interior que cada um tem dentro de si, são os abismos individuais e coletivos, as sombras interiores, como Jung explicava, tendem a não projetar os seus problemas no cônjuge. Quando nós entramos nas nossas sombras interiores, nós suspendemos a projeção. Nós paramos de projetar porque nós sabemos existencialmente que aquilo que eu estou vendo no outro, na verdade, sou eu. A vida, então, dentro desse cenário onde ambos param de projetar porque se autorresponsabilizam pelas suas sombras e se autorresponsabilizando pelas suas sombras, eu consigo ver o que é meu e o que não é meu automaticamente, a vida se torna muito menos reativa. Com isso, a gente pode se perguntar, Lucas, você pode dar exemplos mais práticos de um casal no caminho da santidade, como que age praticamente no cotidiano? E eu vou listar em 7 áreas da vida humana como que um casal que trilha o caminho da santidade, quiçá tenha alcançado esse caminho da santidade já, da sabedoria, age em cada uma das situações e contextos humanos. Eu vou dividir a vida em 7 áreas, são 7 macrotópicos. Por exemplo, saúde e sexualidade. Como é que um casal focado na santidade vê o tópico de saúde e o tópico de sexualidade, que estão muito próximos, por isso que eu juntei em um tópico só. Então, ambos possuem valores parecidos de saúde e veem os seus corpos como templos pertencentes a Deus. E por isso, eles sentem-se na obrigação de cuidar desse templo da melhor maneira possível. É como se existisse um sentimento de esse corpo é alugado e eu preciso cuidar, porque eu vou ter que entregar depois para o proprietário e eu preciso pagar o aluguel. Esse aluguel é educação física, educação nutricional, educação do sono e educação e disciplina sexual. Um casal no caminho da santidade, no assunto finanças e patrimônio. Como que um casal trilhando o caminho da santidade vê finanças e patrimônio? Ele vê o dinheiro como um meio de manifestar a vontade de Deus no mundo e não como uma ferramenta de poder pessoal. Esse casal sabe que quanto maiores forem os projetos e os impactos que esses projetos potencialmente podem gerar e que o casal intenciona também gerar, tem que ser intencional, gerar esses impactos nos seus arredores, mais recursos serão atraídos para que esse propósito seja manifesto. Então, quanto maior a responsabilidade, mais recursos são dados por Deus para que a missão seja cumprida. Num campo de consciência santo, o dinheiro é visto como veículo de manifestação da vontade de Deus
Deus no mundo material. Do ponto de vista da autoestima, do lazer e do bem-estar, como que um casal trilhando o caminho da santidade vê esses assuntos e lida com esses assuntos no dia a dia. A autoestima, o lazer e o bem-estar está fortemente vinculado a uma virtude da moderação e da simplicidade, sempre atentos e vigilantes aos excessos, tanto o homem quanto a mulher. Vigilantes também à prepotência, vigilantes também a luxos, porque todos esses elementos são potenciais desvios do caminho do destino final, que é a manifestação do propósito e do legado proposital e do atingimento da santidade como objeto de sacrifício da sua individualidade para cumprir o seu propósito alinhado com Deus. O lazer e o bem-estar são vistos como estações de parada de descanso ou férias do grande compromisso que esse casal que trilha o caminho da santidade escolheu trilhar, apenas para regenerar as energias e voltar para o propósito, que é a motivação principal, é o sentido de viver desse casal. Tá? Então, pontualmente, vai ter o lazer, vai ter o bem-estar, vai ter as férias como pontos de regeneração, estações de parada e de descanso para que eles voltem revigorados para o propósito principal, que é o que é alinhado com Deus e que é óbvio para eles em seus corações. Nos relacionamentos, e aqui eu vou abranger todos, porque o relacionamento conjugal aqui, nesse nível, já é extremamente harmonioso. Praticamente não existem conflitos entre esse casal. É como se fosse uma dança perfeita de duas partes cooperativas.